Olá, seguimos aí com mais um vídeo da série das 7 cartas da Igreja do Apocalipse, ali na Ásia Menor. E hoje a gente vai estar falando aí sobre a quinta carta à Igreja em Sardes, na cidade de Sardes, né, escrita ali pelo apóstolo João, naquela ocasião ali, a gente estava preso ali na ilha de Patmos, que futuramente, inclusive, iremos fazer um vídeo falando aí sobre essa questão geográfica aí, geopolítica, histórica da ilha de Patmos também, brevemente. Sardes aí foi a capital do antigo reino da Lídia, né, sendo depois sede de uma província durante o Império Romano. Né, sua localização ali, a gente lembra que ela ficava entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, Mar Negro ao norte, Mar Mediterrâneo ao sul da cidade de Sardes, e ela também se localizava ali próxima a uma outra cidade muito famosa também, né, que chamada de cidade de Troia. Né? Sardes ficava ali, era quase vizinha à cidade de Troia. Antes de chegar à cidade de Troia, saindo de Sardes, tinha pelo caminho ainda a cidade de Esmirna, que ficava mais próxima ainda da cidade de Troia. A importância da cidade era devido ao seu poderio militar, a cidade de Sardes. A sua localização numa estrada importante que ligava o rio Egeu ao interior. Também era uma outra ali situação importante da cidade de Sardes. E ao vale fértil do rio Hermo, né? 3 importantes características aí de localização da antiga cidade de Sardes. Ela também era muito conhecida pela sua produção de ouro, né? Jazidas de ouro ali naquele local, prata, pedras preciosas, lã, tecido e etc. E ela se tornou uma cidade muito próspera, muito rica. Né? Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Olha só que interessante. Né? Não havia o hábito do cunho de moedas. E lá em Sardes, devido a essa sua riqueza, né, de produção de ouro, de prata, de pedras preciosas, e lá se foi empregado regularmente o uso de moedas, que era uma coisa nova para a época. Sardes, durante o período romano, né, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou o seu prestígio ali durante o Império Romano. Ela já teve já entrou em decadência naquele período. A Acrópole, ou a parte superior da cidade de Sardes, estava num monte que se erguia sobre um vale. Os lados da Acrópole eram escarpados e o topo poderia ser alcançado somente por um longo e estreito caminho. Isso deu à cidade uma força inexpugnável. Né? A glória de Sardes também estava no seu passado. Ela foi a capital da Lídia no século VII a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Sardes estava situada no alto de uma colina, amuralhada, né, e fortificada. Sentia-se imbatível e, como já falei, inexpugnável. Né? Sentia muito seguro de si. Né? Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos, por causa dessa condição geográfica, dessa fortaleza no topo de uma colina, no alto de uma colina. Né? De fato, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes,
e também autoconfiantes devido a essa sua segurança, né? Essa sua localização que lhes dava essa segurança. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia no ano 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias. E quando seus soldados estavam dormindo, olha essa, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, e o único lugar vulnerável, né, que ali havia, e dominou a cidade por aquele buraco, por aquela abertura, por aquela falha na muralha. E foi por ali que Ciro da Pérsia entrou com seus soldados e então dominou ali toda a cidade. Mais tarde, no ano de 218 a.C., Antíoco Epifânio, esse camarada aí, dominou a cidade da mesma forma, o mesmo erro. Ciro atacou e dominou a cidade por uma brecha no muro, e depois, lá no ano 218, o Antíoco Epifânio também fez a mesma coisa, repetiu a dose na cidade de Sardes. E isso por causa da sua autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros dessa igreja, da igreja que se localizavam ali, entenderam claramente o que Jesus estava dizendo. Eles, quando Jesus afirmou: sede vigilantes, sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. Jesus foi lá e tocou na ferida, pedindo ali para o apóstolo João escrever, para que eles permanecessem vigilantes, para não acontecer o que aconteceu lá com Ciro da Pérsia e depois com Antíoco Epifânio. As duas invasões que a cidade de Sardes sofreu por se acharem muito confiantes, muito autoconfiantes, muito seguros, e não vigiarem por 2 vezes, e cometeram essa falha. E aí João escreve lá e fala: Jesus manda dizer para vocês o seguinte, sede vigilantes, fiquem atentos, para que não ocorra isso de novo com vocês. E agora no plano espiritual. Outra coisa importante é que a cidade de Sardes era o lar de uma grande e influente comunidade judaica, isso já é comprovado por pesquisas e achados arqueológicos. Um enorme templo de Ártemis foi construído em Sardes no 4º século a.C. Ártemis é uma deusa considerada a deusa da caça, a deusa da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega, e na mitologia romana eles mudaram o nome dela para... ela é chamada de Diana, a deusa Diana. Uma igreja que vivia de aparências, a igreja de Sardes. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. Teve um forte, grande terremoto nesse ano que destruiu aquela cidade. A igreja tinha adquirido um nome, A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação na cidade, um grande prestígio na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de baalamitas, nem de nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Isso não acontecia lá em Sardes. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva e dinâmica, tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparências. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos de verdade. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja parecia um cemitério espiritual, do que um jardim cheio de vida. Não nos enganemos com essa aparência, não nos enganemos acerca de Sardes, da igreja ali em Sardes, com aquela aparência de viva, de segura,
de autoconfiança, né? Agora, tinha uns pontos positivos ali também. Havia alguns que não contaminaram suas vestes, ali é mencionado isso. A igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata, não havia heresias nem falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, mas estava morta, né? O remanescente fiel devia estar vigilante para não cair em pecado e também para preservar uma igreja decadente da extinção, estabelecendo sua chama e seu ardor pelo Senhor, né? Uma ordem explícita ali de Jesus para aquela igreja que ela deveria ser vigilante, permanecer vigilante e lembrarem dos conceitos básicos da fé. Lembrarem dos conceitos básicos da fé, né? Isso ia gerar consequências, com certeza, consequências, né? A consequência de ser vigilante e valorizar os conceitos básicos da fé ia proporcionar à igreja uma consequência marcante, segundo o livro de Apocalipse, que Deus viria sobre eles como um ladrão, caso isso não ocorresse, né? Eles não fossem vigilantes. Jesus fala, eu virei sobre vocês como um ladrão. Então, a ordem explícita ali a essa igreja é ser vigilante, né? E dessa forma eu os vestiria de vestes brancas e seus nomes nunca seriam riscados do livro da vida. Então o que nós vemos é ficar com esse ensinamento, com essa base bíblica, desse texto bíblico em Apocalipse, né? Dessa passagem em Apocalipse, a quinta igreja, a carta quinta igreja em Sardes, escrita por João ali na ilha de Patmos, que nós devemos imitar essas recomendações, levar adiante esses ensinamentos, né? Que nós possamos estar, segundo Jesus Cristo recomenda àquela igreja, nos dias atuais, trazendo para os nossos dias, estarmos vigilantes e atentos aí às ordenanças, nas recomendações, os ensinamentos, os aconselhamentos, né, que vêm da parte do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos ficar com Deus, que Ele possa estar sempre colocando a sua palavra dentro dos nossos corações.